neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus é incomum e faz coisas incomuns, como por exemplo, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 7, verso 14. Senhor, o Rei da Glória, prometeu que um dia virá me buscar, pois aqui na terra sou um peregrino, forasteiro do lar. Esta vida é ingrata, de tribulação, mas sei que um dia irei habitar a celeste mansão. Com os olhos da fé, eu já contemplei meu amado Senhor, com os braços abertos, em luar de esperar, com seu imenso amor. Ao deixar esta vida e viu provação, eu na glória terei das mãos do Senhor o meu galardão.
glorioso será quando o dia final desta vida eu chegar. Uma aurora radiante de grande esplendor no céu despontará. Oh, que dia feliz será para mim! Louvarei ao Senhor, rodeado de arcanjos e de Meus ouvintes, essa declaração do profeta desta era, dizendo que Deus é incomum e faz coisas incomuns, é confirmada por todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Deus é incomum e faz coisas incomum. Normalmente, há nomes na Bíblia Sagrada, pelo menos uma grande parte, que estão revelando não propriamente o indivíduo, mas as suas características, a sua missão, a sua incumbência, o porquê de estar nesta terra. Agora veja, o profeta Isaías, com precisão exata de um profeta de Deus, mais ou menos 720 anos antes de Jesus Cristo nascer, dá um nome muito especial à criança que haveria de nascer de uma forma incomum. Para começar, uma virgem conceberá. Hoje no mundo há muitos casos de virgens conceberem através da fornicação. Isso acontece. Tem acontecido fatos de virgens conceberem. Para quem tem entendimento, sabe o que significa isso. Um namoro fornicário pode trazer uma gravidez sem que haja realmente um relacionamento completo. Mas nesse caso aqui, é completamente diferente. Completamente diferente. A profecia se referia a uma coisa santa e incomum. Uma virgem conceber era coisa completamente incomum, por que não dizer sobrenatural.
Os contemporâneos de Isaías, o povo de Deus, naquela época, que criam nos profetas, devem ter ficado meio atordoados. Como assim? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Veja só a forma incomum e sobrenatural de agir. Deus. Agora, esse nome, porque Isaías fala desse menino, príncipe da paz, conselheiro, maravilhoso, veja só, pai da eternidade, rosa de Saron, lírio dos vales. E por fim, quando o anjo anunciou a Maria que ela conceberia por obra e graça do Espírito Santo, o que significava, então, um processamento, um acontecimento completamente incomum, sobrenatural. A ponto dela perguntar: como isto pode ser, se eu não conheço varão? Ela estava casada pela palavra com José, mas ainda não havia se juntado como marido e mulher. Então ela, naturalmente, ficou desafiada em seu entendimento. Foi um desafio para seu entendimento. Você deve ter cuidado, porque todos os eventos de Deus são incomuns para os homens e são desafios para o entendimento do homem. O amor de Deus excede todo entendimento. E o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Não pode compreender as coisas espirituais. Eles não podem entender o homem espiritual. O homem natural não pode entender o homem espiritual porque é uma coisa incomum para ele. Se trata de quem tem a mente de Cristo. Agora, isto tem uma profundidade, e Paulo fala sobre ela, não em relação ao conhecimento literário, não a conhecimento filosófico, não a conhecimento teológico, não a conhecimento de sabedoria humana, sublimidade de sabedoria humana. Essa profundidade é da ciência de Deus. Comprimento, largura, altura. É exatamente isto que está acontecendo. Ora, se a primeira vinda foi, de fato, de uma forma incomum, cabe a você, mulher, homem, criança, jovem, irmão de qualquer segmento evangélico, para um pouquinho. Se a primeira vinda foi de uma forma totalmente incomum, a segunda vinda seria de uma forma tão natural como estão pensando? Ou você pensa que eles não esperavam o Messias? Eles aguardam até hoje, de uma forma natural, a vinda do Messias. Quando eles forem revelados sobre a vinda do Messias, eles vão entender que o Messias já veio e eles o crucificaram. Então você tem que entender que os eventos de Deus são de forma incomum. Agora, nesse caso aqui, ele traz um nome que o caracteriza como Deus conosco. Com razão, um rabino, uma autoridade da igreja ortodoxa, judia, ela é judaica, que tem realmente a ponta da linha da meada, porque a igreja ortodoxa, ela parte do Sinai.
A igreja evangélica do mundo de hoje, o cristianismo de hoje, parte de Nicéia, do concílio de Nicéia, que é um concílio de fornicação. Foi quando ela, a grande meretriz, deitou oficialmente com o Estado e encheu seu cálice de fornicação com suas filhas, criando a doutrina pagã de 3 pessoas distintas, batismo nos títulos e coisas assim. O nome Emanuel, ora, qualquer estudioso, qualquer teólogo não pode dizer o contrário. Emanuel quer dizer Deus conosco. E aquele rabino, aquela autoridade, disse para o profeta desta era: irmão Branham, vocês são os pagãos. Pagãos realmente. Isso é paganismo. Esse Natal é um paganismo. Nós damos presentes, trocamos presentes, felicitamos uns aos outros, mas conhecendo a verdade. Nossas crianças sabem que esse Papai Noel é uma mentira, é um paganismo. Não há coisa como esse velho barbudo aí, trazendo presentes de noite. Essa mentira. Então, o rabino falou com certeza, com propriedade, com conhecimento fundamental. Vocês são os pagãos. O irmão Branham replicou, perguntando: por que, rabino? Por que você diz isto? Ele disse: vocês dividem Deus em 3 partes. Aí sim, era justamente o que o profeta queria. Ele disse: eu não faço isto, como nenhuma pessoa revelada faz isto, como nenhum filho de Deus que tem olhos abertos pode ver 3 pessoas distintas, 3 personalidades, 3 cabeças. Essa blasfêmia, essa monstruosidade criada no concílio de Nicéia, no pacto incomum. Incomum. Por quê? Associar o cristianismo ao paganismo foi um choque terrível. Foi uma coisa incomum para o verdadeiro cristão, mas que traria o filho da perdição. Traria um nome que é dado também, que quer dizer o diabo, entre aspas, o diabo conosco. Porque se há um nome que quer dizer Deus conosco, existe um nome que diz o diabo, o mistério da iniquidade conosco. E ele está sentado num trono parecendo com Deus. É o anticristo, falso profeta, que por fim será a besta com todo o poder religioso, político, monetário. Isso é uma grande verdade, porque à luz de um século tão avançado, ainda prevalece um paganismo como este. O profeta disse: eu não faço isto. Mas me mostre, rabino, mestre, onde foi que Jesus Cristo, aquele que nasceu na manjedoura, aquele que veio de Maria, aquele que morreu no Calvário, ressuscitou no 3º dia, falhou em ser o Messias? O rabino começou a chorar e disse: se eu pregasse estas coisas, eu iria mendigar o pão. Irmão Branham disse: eu preferiria comer bolacha à margem de um rio do que ter meu nome no livro de ouro aqui dos homens. Mas não é esta a causa principal? O medo de encarar o Emanuel? De pregar, mostrar para o povo? Os pastores vão responder caro por isso, porque se eles mostrassem essa luz no entardecer para o povo, saíssem da porta pelo menos, a maioria do povo que eles seguem seria salva. Essas almas vão clamar sobre eles. Jesus disse que eles ficam na porta, não entram e não deixam quem quer entrar, entrar. É duro este sermão, eu sei que é, mas diga-me onde
está ele errado. Você pode mostrar tudo que você pode no homem, mas nesta verdade, ela é incontestável. Esta verdade é incontestável. Aí então, São Paulo escrevendo aos Atos dos Apóstolos, aí em Atos dos Apóstolos, lá aos Efésios. Ele estava ali em Éfeso, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Depois de dizer, não deixei de vos dar todo o conselho de Deus, estou livre do vosso sangue. Aí ele começou com o cuidado. Cuidai da igreja de Deus. Cuidai. Pega a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. O sangue de Jesus Cristo é o sangue do Pai. A hemoglobina vem do macho. É Deus. Deus fertilizou um óvulo e trouxe ao ventre de Maria, agindo de uma forma sobrenatural. E o nome com o qual ele nasceu era Emanuel. Mas o anjo disse que ele será chamado Jesus. E suas características. E sua missão. E sua razão de ser. E a física da coisa. Em que circunstância? Em que morfe? Em que teofania? Esse verbo, esse logo se manifestaria. Qual é o nome que se dá para isso? Emanuel. Deus conosco. Porque Pai é Deus sobre nós. Efésios capítulo 4. Filho é Deus conosco. Conosco. Espírito Santo é Deus em nós. O mesmo Deus. Ou você pensa que nós vamos ter 3 tronos no milênio? Nós vamos ter 3 reis no milênio? Os reis dos reis? Não, é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Por isso mesmo Isaías o identificou como Pai da eternidade. Ora, se você não dá conta de receber a Jesus como Emanuel, o que quer fazer com o seu nascimento? Suposto nascimento dia 25 de dezembro. O que você quer fazer com isso? Com o menino Jesus? É brincadeira. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que se possível enganaria até os escolhidos, mas nós não fomos enganados. Estamos vivendo numa hora incomum. Esse profeta é incomum, esta mensagem é incomum, você é incomum, porque Deus é incomum. Não espere ser entendida, não espere ser entendido. Em nome de Jesus Cristo, Deus me abençoe, Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Amém, amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sou forasteiro aqui, em terra estranha sou, no reino lá do céu, embaixador. Manda em seu amor as boas